Hoje a gente vai mergulhar em uma das transformações industriais mais impressionantes do nosso tempo. Vamos falar de Roterdã, um porto gigantesco que está tentando se reinventar por completo, de olho num futuro mais sustentável. É uma história sobre poder, sobre poluição e, claro, sobre uma aposta de bilhões de euros. Para a gente ter uma ideia do tamanho do que está em jogo, vamos começar com este número: quase 436 milhões de toneladas. Foi essa quantidade de carga que passou pelo porto de Roterdã em um único ano. É um volume que, sinceramente, desafia a nossa imaginação e coloca o porto bem no centro do comércio mundial. Por causa desse volume todo, o porto não é só um lugar onde navios param, né? Ele é, na prática, o motor econômico da Europa. É ele que bombeia energia, alimentos e todo tipo de mercadoria para o continente inteiro, mantendo as engrenagens da indústria e do comércio girando sem parar. Mas o que exatamente torna esse motor tão vital? Para entender de verdade, a gente precisa mergulhar um pouco nos números. Agora, o que é realmente impressionante aqui são os números que contam essa história. O porto adiciona quase 30 bilhões de euros à economia holandesa, o que dá quase 3% de todo o PIB do país. Ele sustenta quase 200 mil empregos e domina mais de um terço de todo o tráfego de navios na sua região. Ele é, sem dúvida nenhuma, um pilar fundamental para a prosperidade da Europa. Mas como todo motor potente sempre tem o escapamento, certo? E é aqui que a gente chega no coração do problema: a pegada de carbono imensa desse gigante econômico. Este slide aqui mostra o dilema de forma bem clara. De um lado, a prosperidade. Do outro, a poluição. Recentemente, o complexo do porto emitiu mais de 20 milhões de toneladas de dióxido de carbono. A mesma dependência de combustíveis fósseis que move a economia europeia também alimenta a crise do clima. E olha, a própria liderança do porto admite o tamanho da dificuldade. Essa frase tirada do relatório anual deles não é só um sinal de honestidade, mas mostra o tamanho dos desafios. Esses ventos contrários são mais do que só grana. É o risco de investir em tecnologias novas, a necessidade de garantir a segurança de energia da Europa e a tarefa super complexa de fazer dezenas de empresas diferentes caminharem juntas na direção de um único objetivo verde. Então, como é que se resolve um dilema desse tamanho? Bom, a resposta do Porto é uma estratégia ousada com várias frentes para basicamente reconstruir o próprio motor enquanto ele ainda está funcionando. A joia da coroa dessa estratégia toda é o projeto Portos. O conceito é até que direto. Em vez de soltar o CO2 na atmosfera, ele vai ser capturado direto das indústrias e enterrado de forma segura no fundo do mar. É uma das maiores apostas tecnológicas do Porto para conseguir zerar o carbono. Vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro, as indústrias pegam o carbono ali, na fonte. Depois, uma nova rede de dutos leva esse carbono até a costa. E, por fim, ele é bombeado para dentro de antigos poços de gás, onde vai ficar preso para sempre. Um processo de 3 etapas para lidar com milhões de toneladas de emissões. Mas o Portos é só uma parte do quebra-cabeça. Roterdã está sendo bem inteligente e diversificando as apostas. Eles estão construindo um enorme hub de hidrogênio, preparando toda a infraestrutura porque pode ser o combustível limpo do futuro. Também estão instalando energia de terra, que funciona tipo uma tomada gigante no cais, para os navios poderem desligar seus motores a diesel super poluentes enquanto estão parados. E ainda por cima estão investindo pesado em biocombustíveis e usando tecnologia para deixar toda a operação do porto mais eficiente, economizando tempo e combustível. É uma abordagem completa, de 360 graus. Mesmo com toda essa inovação e todo esse dinheiro investido, a jornada está muito, mas muito longe de acabar. O porto agora está entrando na parte mais difícil: transformar a ambição em realidade e num prazo super apertado. Esse gráfico de barras aqui mostra a real dimensão do desafio. As emissões recentes estão só um pouquinho abaixo dos níveis lá de 1990. Mas para bater a meta de 2030, o porto precisa cortar as emissões em mais da metade do que emite hoje. E isso em menos de uma década. É uma queda vertiginosa que vai exigir que todos esses projetos funcionem perfeitamente e em tempo recorde. E isso nos leva ao grande ato de equilíbrio final. Roterdã precisa fazer tudo isso sem comprometer a segurança energética da Europa e sem perder sua competitividade. Porque uma coisa é cortar emissões, outra, bem diferente, é fazer isso e ao mesmo tempo continuar sendo o motor econômico do continente no meio de um cenário geopolítico super complexo. É um desafio, assim, monumental. E isso tudo nos deixa com uma pergunta central para o futuro. O que a gente está vendo acontecer em Roterdã é um modelo que pode ser copiado no mundo todo para descarbonizar a indústria?
Ou será que as complexidades da economia e a urgência da tarefa vão ser um obstáculo grande demais? O mundo inteiro está de olho para ver no que vai dar.